Primeiramente, desejar boa noite a todas, boa noite a todos, né? Vamos dar continuidade às nossas discussões, né, sobre algoritmos e programação de computadores, né? No último vídeo, né, no último vídeo, no último momento que nós tivemos aqui, a gente discutiu sobre o algoritmo cadê? Eu esqueci agora qual foi. Contagem, né, para a gente poder contar, né? Dado um determinado conjunto, né, de elementos, né, baseado em um critério, eu contar quantos elementos ele se adequa àquele critério. Então foi isso que a gente trabalhou em algum momento. E hoje nós vamos trabalhar com este algoritmo de somatório de um conjunto de números. Eu acredito que esse aqui a gente passa rápido, que ele é bem simples, né? E a gente meio que já usou isso no exemplo anterior. E talvez a gente trabalhe mais um que é, se não falha a memória, que acho que é como calcular um fatorial de um número, né? Mas vamos primeiramente olhar esse aqui e fazer uma análise em cima desse algoritmo, que esse algoritmo também ele é largamente utilizado quando você está desenvolvendo algum tipo de software, algum tipo de programa, a gente usa muito esse algoritmo também, certo? Só que antes de continuar, deixa eu só fazer aqui um adendo, deixa eu tirar aqui a foto aqui do irmão do Castro, né? Fazer só um adendo e no último vídeo, que eu vou colocar isso também na edição do vídeo, quando eu estava falando sobre o método range lá do Python, né? Eu já havia mostrado para vocês, né, que o Python ele tem uma função chamada range, que a gente passa aqui um número, por exemplo, aqui 7, né? Isso aqui ele vai criar um intervalo de 0, né, a 7. Eu havia falado no vídeo, usando que a notação matemática era essa aqui, né? 0,7, isso aqui. Aqui sendo um parênteses e aqui um colchetes, onde eu disse que isso aqui significa o incluso, e esse aqui significa o excluso, né? Eu tinha falado que na matemática o parênteses era um incluso e o 7 era excluso. Só que isso aqui está errado, né? O certo é o contrário. Então, é parênteses, ou parênteses, não, desculpa, chaves, 0,2.7 e aqui parênteses. A chaves significa um incluso, ou seja, este valor faz parte da sequência e o parênteses é o excluso, né? Ou seja, o 7 não fará parte dessa sequência. E uma outra forma de representar isso também é desta forma aqui, 0, 7, assim, isso aqui está dentro da sequência, isso aqui está fora da, da, da sequência. Isso aqui, o incluso é elemento fechado e aberto. É como se eu tivesse aqui um conjunto, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Este intervalo aqui, ele é representado justamente por esse pequeno conjunto aqui, que vai de 0 a 6, né? Se a gente for tomar em consideração os números inteiros, por exemplo, os números naturais nesse caso particular. Então, quando eu falo excluso, é que a sequência vai de 0 a 7, só que o 7 não entra aqui. Então, vai só até o anterior do 7. Ok? Então, é só para essa questão aqui da notação matemática que eu acabei tomando esse equívoco no momento anterior. E só para não ficar passando batido, né? Falar que o professor está ensinando coisa errada, né? Só ratificando com vocês isso aqui, né? Beleza, pessoal? Sim. Tem essa aqui. Eu aprendi com essa. Quando eu fiz matemática, eu aprendi com essa, que eu vim ver depois. Mas quando eu bati o olho, eu entendi. Beleza? Então é só pra ratificar isso aqui, ok? Então vamos continuar com o que a gente estava com a parte de algoritmos. Vamos lá, somatório de um conjunto de números, né? Então qual é a ideia aqui? Qual é o problema? Narau Naira Oliveira, obrigado. Obrigado demais pelo follow, tamo junto. Qual é o problema?
Dado um conjunto de n números, eu tenho n números, quaisquer, não importa, projete um algoritmo que some esses números e retorne o resultado da soma, certo? Ou seja, eu vou ter um conjunto de n números, positivos, negativos, não importa, fracionários ou não, né? Oi, YouTube. Fracionários ou não. E você deseja somar esses números, né? E isso é uma atividade muito comum quando você desenvolve software, né? Se você for mexer com a parte de probabilidade e estatística, né? Você vai ter que, para calcular média, mediana, essas coisas todas, você vai cair num problema desse. Se no dia a dia você for calcular a folha de pagamento de uma empresa, né, você tem que somar o salário de todo mundo, ou ter que somar o salário com os impostos, né, as deduções dos impostos, aquelas coisas todas. Então, se você trabalha num sistema de almoxarifado, né, você vai ter que somar a quantidade de um determinado produto, ou somar quantos produtos tem dentro do almoxarifado, o que foi tirado, etc. Se for um programa contábil, aí você vai ter que fazer somatórios também, enfim. Geralmente, não importa o contexto, não importa o tipo de software que você vai estar desenvolvendo, somar números, fazer um somatório é uma atividade quase que corriqueira, certo? E por ser uma coisa quase corriqueira que você geralmente vai utilizar, não é sempre, né? Mas geralmente você pode utilizar isso. É interessante que você tenha também este algoritmo memorizado, entendido, né, no seu arsenal de algoritmos, para que quando você se defrontar com uma situação que necessite de um somatório, você saiba como fazê-lo, né? Então, por exemplo, né, uma das tarefas mais fundamentais, né, vai ser somar em conjunto de números e dar o seguinte conjunto, né, por exemplo, 421, 583 e 714, né? A gente espera-se como resposta 1718. Não vai aparecer não, Paty. Eu acabei desativando o chat aqui do vídeo. Exatamente, Chico Codes. Mas a sua menção vai aparecer, viu, Paty Codes? Paty Codes, minha querida Pachicha, sua menção vai aparecer no YouTube, pode ter certeza. Nosso querido aí abaixo vou falar, não merece não. Me deu muito tiro ontem nas costas. No Left 4 Dead. Aparece sim, Chico Codes. Valeu. Então. Agora aparece aí, agora aparece, ó. Agora vai aparecer, viu, Pachicha? Agora aí aparece. Então a ideia é ter esse conjunto numérico, né? Pegando esses três números, 421, 583, 714, e ter essa resposta de 17 e 18, né? Quando a gente aprende a somar, né? Deixa eu ver quais são os números mesmo, agora me esqueci. 421, 583. Vamos lá. 421, 583 e 714. Quando nós aprendemos na escola a somar vários números, a gente utiliza este algoritmo aqui, né? A gente coloca todos os números que a gente quer somar, né? Um em cima do outro, respeitando as unidades, as dezenas, as centenas, as milhares e assim por diante. E a gente faz a soma aqui normalmente, né? 4 mais 3, 7, com mais 1, 8. A gente coloca aqui embaixo. 8 com mais 1, 9, 9 com 2, 11. Como ele passou de 10, a gente coloca a unidade aqui e a dezena a gente sobe aqui para cima. Né? 7 com 5, 12. 12 com 4, 16. Com mais 1, 17. Né? Este é o algoritmo que geralmente nós, seres humanos, executamos manualmente para poder somar dois ou mais números. Né? Então, assim que fazemos, a gente coloca todos os n números que a gente quer somar e vai fazendo aqui logo de vez, começando das unidades, né? Se houver, como é que a gente fala mesmo? Carry, que a gente chama de carry, né? Em inglês a gente chama de carry, mas é transbordo. Se houver um transbordo numérico, o que é o transbordo numérico? Se aparecer uma centena, alguma coisa, se aparecer uma centena, uma dezena, a gente passa aqui para a próxima coluna. Se aparecer uma dezena, a gente passa para a próxima coluna e assim vai. Quando há um transbordo, a gente passa para as próximas, certo? Sempre é o sobe 1, exatamente. É o sobe 1, que a gente aprende como sobe 1.
Geralmente chama de carry ou transbordo, né? Quando há um transbordo numérico, a gente passa pro próximo, que é o sobe 1, sobe 2 e vai lá. Né? Então é essa forma como nós estamos habituados a trabalhar a soma. Tanto a soma como a subtração. A subtração é um pouquinho diferente da forma como a gente faz aqui o algoritmo aqui no processo, mas é assim que nós o fazemos. Só que quando nós trabalhamos com o computador, né, o computador ele tem a operação de soma, né, a operação de soma, né, que ela é representado pelo símbolo o mais, né, tanto que no nosso teclado ele tem lá o mais, fica lá vizinho ao backspace, né, a gente tem que dar o shift e a teclazinha vizinha, o shift igual, né, que é esse sinalzinho de mais. A subtração também nós temos o sinalzinho de menos mesmo, a gente tem esse símbolo no teclado, né? A multiplicação nós vamos utilizar o símbolo asterisco para representar a multiplicação nas linguagens de programação, é o símbolo utilizado. E a divisão é utilizada a barra. Né? E também nós vamos ter aqui um outro aqui que é o resto da divisão. O resto da divisão que é representado pelo símbolo de porcentagem. Asterisco, né? Então, quando a gente vai trabalhar as operações numéricas, né, no computador, a gente vai estar utilizando esses símbolos aqui. Deixa eu passar embaixo, deixa eu circular, né? O asterisco, né, como o Chico falou aí, a divisão e o resto da divisão, né? Algumas linguagens de programação pode ser que elas tenham um símbolo para divisão com números inteiros e divisão com números flutuantes. A outra depende dos operandos, aí ela faz a conversão, enfim, mas não vou entrar nesse mérito, não nesse momento aqui. Mas aqui são os símbolos básicos. E também nós vamos ter, no caso do Python, no nosso caso aqui o Python, isso aqui eu vou usar mais na frente, né? Nós temos aqui a potenciação. Como eu estou usando Python aqui, a potenciação ela é dois asteriscos. 2 asteriscos é a potenciação, mas é uma coisa particular do Python, né? As outras, geralmente, você vai importar uma biblioteca matemática que a própria linguagem ela oferece, e lá vai ter uma função chamada poll. Né? Poll. E essa função poll é a de potenciação. Ok? Mas vamos só nos focar nas operações básicas aqui. Depois a gente vê essa parte de potenciação. E esses operadores, eles na computação, nós vamos chamar eles de operadores aritméticos. Né? Operadores aritméticos. A gente tem um I aqui, né? Aritméticos. Se eu escrever alguma coisa errada, por favor, me avise. Tem linguagem que usa, mas falando, esse asterisco é do Python. Isso aí é do Python. Mas outras linguagens, geralmente, é a função poll mesmo, né? Eu nunca vi nenhuma que use o circunflexo, para dizer a verdade. Só conheço o Python mesmo com essa diferenciação, mas isso aqui a gente discute depois. Então aqui são os operadores aritméticos, né, que vai fazer aritmética. E os operadores aritméticos, esses aqui, né, eles são classificados, né, como operadores binários, né? Binário não por causa de zerinho ou um nesse sentido. Nesse caso aqui, binário vem de 2, né? Nós temos chamados operadores unários, né? Operadores unários. Nós vamos ter os operadores binários, né? E nós vamos unário, binário, deixa eu colocar binário. E algumas linguagens vai ter aqui também um operador ternário, né? Por exemplo, um exemplo de operador binário, por exemplo, é o símbolo de negação, né?
você colocar aqui o simples de negação, ele é operador unário. Se eu tenho uma variável que não... Eu faço aqui, ó. Não true, né? Isso aqui é falso, né? Isso aqui é o operador, isso aqui é o operando, né? Um outro exemplo, você pegar aqui o símbolo menos e colocar aqui, ó, menos 5. Eu estou fazendo a inversão de sinal, né? Unários deve, exatamente. Né? Então, os operadores unário é porque você vai ter aqui o que nós chamamos de operador. Isso aqui, por exemplo, é o operador. E nós vamos ter aqui o operando. Da mesma forma que esse menos aqui é o operador. E esse 5 aqui é o operando. Né? E ele é unário porque ele só tem um operando. Então, o operador unário, ele é unário, ele é um, né? Porque ele só tem um operando, né? Teste unário, não é? O teste é unitário. Ok? No caso dos binários, por exemplo, né? A gente pode citar aqui, pegar aqui a soma. 5 mais 2, né? Então, aqui, o mais aqui é o operador. E o 5 e o 2, eles são os operandos. Operando. Operando. Ficou feio isso aqui. Vou passar aqui por baixo. Operando e operando. Né? Certo? Porque o operador aqui, ele necessita de 2 operandos para poder funcionar. Por isso que ele é binário. E o ternário tem algumas linguagens de programação, por exemplo, o C, o Google me ouvindo aqui. Por exemplo, existe o que nós chamamos de if ternário, né? Você pega aqui, por exemplo, 5 maior do que 10. Aí aqui você coloca sim, por exemplo, uma string sim, 2 pontos. Uma string não. Isso aqui é uma forma de fazer um if else, né? Então aqui nós temos a condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai retornar este valor. Se ela for falsa, ela retorna este valor. Tem as linguagens malucas que tem. Mas enfim, né? Vamos lá. Então, existe algumas linguagens de programação que tem esse operador ternário, né? Que ele tem 3 operandos, né? Tem um operando aqui, um segundo operando e um terceiro operando. E esses dois aqui vão ser os operadores, né? Mas para nossa discussão aqui, o que vai nos interessar são os operadores binários. Por que eu estou fazendo essa classificação aqui? Porque quando a gente for escrever essa soma de valores, deixa eu só pegar aqui os valores novamente. 4, 2, 1, 5, 8, 3... Já me esqueci dos valores. 4, 2, 1... 5, 8, 3... 714. Né? Nós podemos escrever isso aqui, por exemplo, posso escrever lá que fosse em Python, né? O equivalente a criar uma variável soma e fazer o seguinte. 4, 2, 1 mais 5, 8, 3 mais 714. Isso aqui não só em Python, praticamente qualquer linguagem de programação, né? Se eu escrever dessa forma aqui, criar uma variável soma, né? E colocar os 3 números, ele vai fazer a soma e vai estar aqui essa variável, ela vai ter o valor. Obrigado, Pati. Obrigado, Pati. Valeu pelo sub, minha querida. Daqui a pouco a gente comemora. Então, a ideia aqui é eu ter essa variável que ela vai receber estes valores, né? Só que o computador, ele não vai fazer aquela soma do jeito que a gente faz usualmente. Não, sem problema, Paty, sem problema, muito obrigado. O computador, primeiramente, aí depende de como foi projetada a linguagem. Tem linguagem de programação que ela avalia essa expressão da esquerda para a direita. Tem linguagem de programação que vai avaliar da direita para a esquerda. Depende de como ela foi projetada, certo? Geralmente utiliza-se da esquerda para a direita, certo?
Então, como é que o Python ou as linguagens geralmente vão fazer? Primeiramente, eles vão fazer esta soma aqui, ó. Vão fazer esta soma aqui, né? E vão chegar no resultado intermediário. Qual é o intermediário aqui? 4, 2, 1, 5, 8, 3. É 4, 8, 2, 10, sobe 1, dá 1004, né? E depois vai pegar este valor aqui e somar com o outro que está à sua direita, chegando aqui no valor 17, 18, certo? Então, se nós colocarmos, né, chegar lá e colocar um valor ao lado do outro, né, o que o computador, né, ele vai fazer no final das contas é pegar os números de 2 a 2 e ir somando, né? E onde é que ele armazena essas somas, né? Ele vai lá pegar no processador um espaço de registrador, espaço de memória interna, registrador, e ele sai acumulando dentro desse espaço de memória essas somas intermediárias, né? Então ele não pega e vai fazendo um algoritmo como nós fazemos, né? Ele vai pegando de 2 a 2 e vai fazendo a soma, porque ele foi projetado a fazer a soma dessa forma, né? E quando você tem várias dessas, ele vai fazendo os passos intermediários para chegar nesse resultado. É assim que acontece, ok? Então, nesse caso aqui, neste exemplo que eu coloquei, se nós pegarmos aqui deixa eu abrir, voltar para cá, algoritmo 3, main.py, né? Se eu chegar aqui simplesmente e escrever aqui, ó, soma, puta, depois eu instalar aí, vou instalar depois. Soma, recebe, quais eram os valores? Sempre me esqueço. 421, 583, 421 mais 583 mais 714, né? Vou colocar aqui um print. O resultado da soma é, e coloca aqui, opa, vírgula aqui fora, soma, né? Se a gente executar isto aqui, tá bom o tamanho da fonte para vocês, pessoal? Deixa eu só aumentar essa aqui, que eu acho que deve estar um pouco pequena. Deixa eu só aumentar aqui para... Aqui tá bom. Era o que eu usava. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa. Aqui, deixa eu deixar assim. Assim tá bom, acho. Boa noite, JP, tudo bom? Então, vamos lá. Se eu pegar essa aqui e colocar Python 3, main. Opa, aqui eu tô no canto errado. Erro na linha 3. O que foi que eu errei? Hã? Ah, certo. Estranho. Ah, peraí. Por causa disso. É que eu tenho que usar o Python 3. Foi falha minha. Python 3. Pronto, tá aqui. O resultado da soma é soma. Então, aqui se eu pegar e colocar... Posso colocar aqui todos os valores eu quiser. Não importa. Né? Se eu pegar e fazer aqui, ele vai fazer a soma de todos eles. Só que, como eu falei, ele pega de 2 em 2, vai usando a memória RAM ou a memória lá do processador, dos registradores, para poder fazer as somas intermediárias. Né? Beleza. Acho que aqui não tem muito... Acho que não tem... Se tiver alguma dúvida em relação a isso, por favor, pergunte aqui no chat. Só comprem, por favor, o recurso de destacar a mensagem. Só vou estar respondendo as perguntas referentes ao que eu estou mostrando aqui nesse momento e cujo tenha sido destacado com o recurso do chat de destacar as mensagens, tá ok? É 100 pontinhos do canal. Quem se inscreve já entra com 300 pontos, então já dá para fazer três perguntas aí. Né? Então vamos lá. Então aqui ele faz. Só que se a gente começar a trabalhar com massas de dados maiores, né? Fica chato para quem está escrevendo um código de computador ter que colocar todos os números aqui, né? Um ao lado do outro até o último número aqui.
certo? Isso aqui é uma tarefa extremamente chata de se fazer. É uma tarefa extremamente fácil de você cometer erros, né? E mesmo que você não cometa um erro escrevendo na primeira vez, se esses números mudarem, tu vai ter que voltar aqui no seu código e sair mudando esses números, né? Não é interessante você fazer desta forma assim hard-coded, né? Quando você trabalha com grandes volumes de dados e se a natureza desses dados ela mudar dependendo da situação, né? Por exemplo, imagine um sistema que eu vou calcular, somar as notas de alunos, pegando aquele exemplo do algoritmo anterior, situação que eu tenho N notas de alunos. Imagine que eu quisesse somar as notas para saber. Quero saber qual é a nota média, né? Qual foi a média das notas? Qual é a média das notas? Para calcular a média aritmética simples, eu somo todas as notas e divido pela quantidade de notas, né? Então, eu poderia pegar aqui e colocar todas as notas dos alunos e depois fazer a divisão? Posso. Daria certo? Daria. É prático? Não. Não é prático pelos motivos que eu já falei, que você é chato de fazer, você pode cometer um erro, né? E também ele não é um programa que ele é reaproveitável, porque quando se eu mudar de aluno, se eu for para uma outra sala de aula, pegar uma outra disciplina, as notas serão diferentes, não serão exatamente as mesmas, serão diferentes, né? Então eu teria que reescrever todo esse processo de soma novamente, né? Porque quando a gente escreve software, uma coisa que você tem que ter uma ideia, a gente escreve um software não é para resolver uma situação. Nós resolvemos um software para resolver um problema, independente da situação daquele problema, né? Uma situação, ele é um caso particular daquele problema, né? Só que o caso particular daquele problema, ele só pode acontecer naquele contexto e naquele momento, né? Pode ser que no momento futuro, o contexto já seja outro diferente, e aquilo que você escreveu para aquele contexto particular, ele vai falhar, né? Então, quando você pensa na resolução de um problema, você tem que pensar não é só o vou fazer o programa, mas é como fazer um programa de tal forma que eu consiga cobrir todas as possíveis situações de um determinado problema, né? E essa forma de pensar, né, que é uma habilidade que você tem que desenvolver, você vai desenvolver com o passar do tempo, né? Por isso que a gente começa pegando os problemas simples, porque eles são mais fáceis de você perceber, né, essas possíveis formas, e ao pouco nós vamos aumentando a complexidade desses problemas, né? Mas é esse tipo de pensamento, quando você começa a pensar em todas as possibilidades possíveis e inimagináveis dentro de um determinado problema, como tratar isso, né, é que vai fazer o seu software ser mais generalista, mais, vamos assim dizer, completo, né? E a ideia, eu não criei esse comando ainda não, cara, acho que você tem que criar. Professor, então eu vou ter que sair testando aqui todos os números possíveis, com todas as quantidades de números possíveis? Não vai, até porque você não vai conseguir testar, pegar todas as possibilidades, porque, por exemplo, em caso de soma, existem inúmeras possibilidades para você fazer soma. Você pode somar com 2 números, com 3 números, com 4 números, com 5 números, com 10 números, com 1 milhão de números, né? É o mesmo problema, estava até lá na live do Dinossauro, recentemente, a gente conversando sobre testes, né? E quando a pessoa vai testar, ela tem que garantir que aquilo ali, dentro de um determinado contexto, esteja funcionando, né? Mas não tem como você testar todas as possibilidades daquele contexto, né? Mas tem como você pegar alguns conjuntos de casos, alguns casos específicos, que você coloque à prova o seu algoritmo e consiga mostrar. Dentro desse contexto aqui, que eu consegui provar com este caso, ele vale, né? Geralmente a gente utiliza por exemplo, o conceito lá da matemática, né, que é a prova por indução para poder fazer esse tipo de coisa. Mas voltando para cá, então esta forma aqui, ela não é uma forma usual de se fazer a soma numérica de números. Estou pegando aqui números inteiros, mas poderia também ser números decimais, né? Geralmente, né, quando a gente vai ter os números aqui, a gente vai ter aqui uma lista com esses números. Vou pegar aqui 421, 583 e 714, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma lista desses números. E como é que vamos fazer essa soma para ela ser uma coisa geral, né?
Como eu falei, primeiramente, os números vão vir em uma lista. Se eles não viram, o ideal é que você crie uma lista, crie um array com esses números, certo? Aqui no Python a gente utiliza o conceito de lista, mas em outras linguagens de programação você vai utilizar o conceito de array, que nada mais é do que você ter uma estrutura onde você vai armazenar elementos, né? Onde você pode percorrer esses elementos. Em algumas linguagens de programação, esses elementos têm que ser homogêneos. O que isso significa? Eles têm que ser do mesmo tipo. Então, se eu tenho um array onde eu estou guardando números inteiros, todos os números devem ser números inteiros. Se eu tenho um array que eu estou guardando números de ponto flutuante, todos os elementos têm que ser ponto flutuante. E o Python, assim como outras linguagens, como o Python, por exemplo, a lista dele, ela aceita elementos heterogêneos. Eu posso colocar aqui dentro da lista string, números inteiros, números de ponto flutuante, booleanos, etc. Né? Isso aí depende do projeto, da linguagem de programação, como foi pensada a mesma no período de concepção. Né? Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui por enquanto de estruturas homogêneas e heterogêneas. Né? Vamos supor que tudo aqui é homogêneo, só consigo lista com os mesmos elementos para poder simplificar aqui a nossa linha de raciocínio. Então aqui eu tenho esse conjunto de números, aqui 3 números, né? Mas poderia ser quantos mais você desejar, não tem problema nenhum. E qual é a ideia aqui? Como eu quero somar, né? Eu tenho um resultado que é a soma desses números. Esse resultado eu tenho que armazenar ele em algum lugar, né? E nós já vimos, nos momentos anteriores, a gente vem discutindo isso, né? Que quando você pensa nesse quesito de eu tenho que armazenar, eu tenho que ter um resultado, se eu tenho que ter um resultado, eu tenho que armazenar esse resultado em algum local. E no caso, quando a gente está programando um computador, esse local é a memória. Logo, se eu quero armazenar na memória, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma variável. Né? Porque a variável ela é uma abstração de um espaço de memória do computador, o qual eu posso ler e escrever. Né? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada resultado, né? Que ela vai armazenar o resultado da minha soma, certo? E qual vai ser o valor dessa variável resultado, né? E aqui a gente tem que pensar no contexto. Quando você soma números, né? Qual é o valor que é o valor neutro de uma soma, né? Que se eu pegar esse valor e somar com qualquer outro valor, eu não altere. Eu não altero, por exemplo, qual é o valor x? Deixa eu pegar aqui. Qual é o valor x? Né? Qual é o valor x que somado com y eu tenha x novamente? Né? Isso aqui é o zero. Né? Este elemento é o zero. Né? Qual é o valor x que somado com y eu tenha x? Esse y aqui ele tem que ser zero. Né? Porque x mais zero é o próprio x. Né? Então eu vou inicializar minha variável com zero por ele ser um elemento que se eu pegar o zero e somar com qualquer outra coisa, eu vou ter qualquer outra coisa, eu não vou ter zero. TLS88, obrigado pelo follow, tamo junto. Por exemplo, na multiplicação, se fosse x multiplicado por y e eu ter aqui o próprio x, nesse caso aqui, esse y aqui tem que ser o valor 1. E qualquer coisa multiplicada com 1 dá essa coisa, né? Então, geralmente, quando a gente soma, quando a gente vai estar somando, né? Geralmente as coisas são iniciadas com 0. E quando a gente está fazendo aqui, trabalhando com produtos, geralmente a gente vai inicializar isso aqui com 1. Okay? Por quê? Se eu pegar um outro número e multiplicar por 1, eu tenho esse próprio número de volta. E aqui, se eu pegar um número qualquer e somar com 0, eu tenho esse próprio número como resultado. Né? Python Mancer, obrigado pelo follow, tamo junto. Né? Então é importante ter isso aqui na cabeça. Às vezes eu vejo os alunos, né? É muito comum eu vejo os alunos pela primeira vez programando no computador, eles ficam com dúvida de, professor, como é que eu começo isso aqui? Eu até entendo como é o que eu tenho que fazer. Eu só não sei como é que eu começo aqui, né? Porque eles não sabem o que... Eu tenho que criar uma variável, mas que valor eu tenho que colocar para esse cara aqui, né? Então, essa é uma dica extremamente importante, né? Quando você está trabalhando com soma, um valor neutro, assim dizer, é o zero, porque se eu somar alguma coisa com zero é alguma coisa. E quando é multiplicação, a gente geralmente coloca 1, porque 1 multiplicado com alguma coisa é essa alguma coisa. Opa, Francisco, boa noite, tudo bom? Então, essa minha variável resultado, eu vou começar com o valor 0, né? Porque quando eu somar, eu vou ter realmente o valor da soma, né? Exato.
Não é nem que assim, é que o elemento neutro é. Eu não me lembro a definição de elemento neutro da matemática. Mas ele assim, ele é neutro no sentido da operação que nós estamos querendo fazer. Não sei se ele é neutro falando do ponto de vista matemático de elemento neutro, se seria essa definição. Eu acho que não, eu tenho uma leve impressão que não é. Mas dentro do contexto que nós estamos trabalhando aqui no algoritmo, né, ele é neutro em relação ao resultado que eu espero. Entendeu? É, né, Wesley? Sim. É só que eu não tenho certeza da definição matemática. Mas aqui, em relação ao resultado que eu quero, ele é neutro. Entendeu? Obrigado. Vamos lá. Então, agora se eu tenho essa variável resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer esse vetor aqui e pegando número a número e fazendo aqui a soma dele, né? Então, como a gente usou no momento anterior, né? Para poder aqui entrar no vetor. Ou fazer aqui de uma forma, depois eu vou mostrar outra forma de fazer a mesma coisa. Como a gente fez lá no momento anterior. Vou criar aqui esse for aqui, ó, para i1. Vou colocar aqui dessa forma, range do len de números. Vou fazer de uma forma, daqui a pouco eu vou mostrar de outra forma diferente. O que eu estou fazendo aqui? Para i, né, que esteja dentro do conjunto numérico que vai de 0, né, até o tamanho deste vetor menos 1. Então ele vai gerar aqui um conjunto numérico 0, 1 e 2. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável resultado, né? E esta variável resultado, o que ela vai receber? Ela vai receber ela própria, somado com o número que está na posição i do vetor. Lembrando, como a gente discutiu no último problema, e quando nós temos um vetor, né, numa linguagem de programação, geralmente eles são indexados numericamente e são indexados iniciando do valor 0, né? Iniciando do valor 0. Então aqui nós temos aqui o 0, aqui é o 1 e aqui é o 2, ok? Então esse len aqui sozinho, né? Ele vai retornar quantos elementos tem dentro dessa lista, né? Se a gente pegar aqui e executar vou fazer aqui tempo de execução. Se eu criar aqui, ó, números 4, 2, 1, 5, 8, 3, 7, 1, 4, né? Criar essa variável, se eu colocar aqui, ó, len números, ele vai me retornar justamente o valor 3. Tá dizendo aqui esse len, tá pegando o length, né, que é o tamanho da lista. Aí internamente ele tá rodando um algoritmozinho, né? É similar a esse algoritmo de soma que a gente está fazendo, esse somatório. Então essa função len, internamente no Python, alguém implementou algo parecido com isso que nós estamos fazendo, né? O algoritmo é o mesmo, né? Só que deve ter feito lá, não sei se ele fez em Python ou se ele fez em C, né? Opa, Pixel, bom dia, minha querida, tudo bem? Mas ele fez um algoritmo parecido com esse, que ele pega aqui esse cara na memória e conta quantos elementos ele tem. E aqui ele me retorna. Aqui tem 3 elementos. Se eu pegar aqui número, né, e colocasse aqui mais outro elemento, colocar mais 2, né? E eu rodar aqui a função len, ele vai me retornar que tem 5 elementos, ok? Então essa função len me retorna a quantidade de elementos dessa lista, ou desse array, e esse range ele vai me formar, né, um conjunto numérico que começa de 0, né, e vai até o elemento anterior ao elemento anterior. Por exemplo, esse aqui é 5, né? Então ele vai gerar um conjunto de 0 até 4, né? Lembrando que esse último valor ele não está incluso na sequência, né? Então ele gera o valor 0, 1, 2, 3, 4, né? Se isso aqui for 5, né? Se o len de números for 5, ele vai gerar até 4. Se o len de números for 3, ele vai gerar a sequência até 2, né? 0, 1, 2. E isso ele vai de encontro com justamente a numeração, né? A indexação dos valores dentro dessa lista ou deste vetor, né? Então vamos lá. Então aqui, quando ele vai fazer aqui a primeira vez, essa variável i, ela vai ter o valor 0. Então ele vai pegar justamente o valor 4, 2, 1, né? E substituir aqui, ó. Então esse número i vai ter o valor 4, 2, 1. E a variável resultado, ela vai ter o valor 0. 421 mais 0 é 421. Aí ele pega esse valor 421 e a armazena dentro da variável resultado. Então a variável resultado deixa de ser 0 e passa a ser 421.
Depois, essa variável i, ela vai deixar de ser 0 e vai para o próximo valor da lista, dessa lista gerada aqui do range, que vai ser 1. Então, esse números aqui na posição 1, ele vai acessar o valor 583. E ele vai fazer o seguinte, vai pegar 583 e vai somar com o valor que está armazenado na variável resultado, que nesse momento aqui vai ser 421. Né? E vai fazer 421 mais 583, e este resultado parcial, ele armazena na variável resultado. Né? E esse i, ele vai passar o seu valor 2, que ele vai acessar o valor 714, e vai pegar este valor 714 e somar com o valor da soma parcial que está armazenado na variável resultado, e coloca o resultado desta última soma, dessa última parcela, na variável resultado. Na prática, é como se eu estivesse falando para o computador, ele fazer o seguinte, né? Ele está pegando aqui, deixa eu só pegar aqui a mesa digitalizadora. Pronto. É como se ele estivesse fazendo aqui as seguintes operações. Ele está pegando aqui, ó, fazendo 0, e cria aqui a variável resultado. Deixa eu voltar aqui. Só colocar isso aqui. Os valores eram 4, 2, 1, 583, 714. 583, 714, né? Então, só repetindo aqui o que eu estava falando, pegando aqui a variável resultado, inicializando com 0, o que ele vai estar fazendo? Como eu estivesse fazendo aqui, ó, resultado, recebe 0 mais 421. Depois ele vai fazer aqui, ó, resultado é igual a 421 mais 583. E depois resultado é igual a 1004 mais 714. Né? É como se ele estivesse fazendo essas 3 operações seguidas, né? E que no final aqui a variável resultado ela vai ter o valor 1718, 1718. Valeu, Pokémon, obrigado. Pokémon aí mostrando suas habilidades matemáticas. Valeu demais, Pokémon, brigadaço. Então, no final das contas, esta estrutura de repetição, né, ela vai estar justamente fazendo esse conjunto de operações aqui. Ela vai repetir 3 vezes, porque eu tenho 3 elementos, sendo que a primeira soma é este 0 mais 421, que ele vai guardar esse valor 421 na variável resultado. Então, este 0 aqui, ó, este valor que eu vou circular de vermelho, é o que vai estar sendo armazenado na própria variável resultado. Né? E o valor que eu vou estar circulando aqui, ciano, é o que ele vai estar pegando aqui da lista de números. Né? Número I. Né? Onde esse I, ele vai ser, esse I pertence, né, a esse conjunto 0, 1 e 2. Né? Aqui é a posição 0, posição 1, posição 2. Se aqui for a lista, né? Vai ficar dessa forma aqui. Ok? E por fim, só para poder finalizar aqui, para a gente poder ver. Né? Não precisa não, já está aqui o valor do resultado. Pronto. Então, desta forma aqui, com este pequeno algoritmo aqui, deixa eu sair daqui do... Perdão. Soma is not defined. É porque agora não é soma, é resultado. Tá errado aqui. Isso aqui deu erro porque aqui, essa variável era resultado, é que eu estava chamando de soma. Deixa eu mostrar de novo, que é bem comum às vezes o pessoal cometer esse tipo de equívoco, como eu fiz. O que está falando aqui? Ó. Uma coisa importante quando a gente está programando é aprender a ler os erros. Né?
Travou, foi? Tá ok aí, pessoal? Tá ok? Tá sim? Beleza. Evaldo, obrigado pelo follow. Tamo junto, meu querido. Beleza, massa, massa. Uma coisa importante quando a gente tá aprendendo a programar, acho que até mais importante do que escrever código, na minha opinião, é aprender a ler os erros que você vai. Porque, assim, tem em mente uma coisa. Quando você tá estudando programação, somente no começo, você vai errar. É certeza, é certeza. Até as pessoas mais experientes erram. Imagine quem tá começando. Vai errar, né? E quanto mais cedo você entender o que significa o erro, é melhor no seu aprendizado que você está fazendo. Porque meio que quando acontece um erro, tem algumas linguagens de programação, né? Que o erro ele é bem claro o que é que está acontecendo, o erro é esse, né? Tem outras que é meio esotérico o negócio, sabe? Fala, meu filho, deu erro. Deu erro. Aí você fala, que erro? Aí ela, não sei, deu erro, né? E tem outras que falam, não, deu um erro aqui, ó, na linha tal, e por causa disso, né? No caso, graças a Deus, no caso o Python, ele é bem claro no que ele fala, né? O Python tem muitas outras linguagens, né? Agora o Czão puro, né? Você apanha um pouquinho em relação a isso. Nem sempre ele te dá o erro ali que acontece, né? Aí você tem que, se você não tiver uma pessoa no seu lado ali para te dar uma tutoria, né? Tá ali te explicando, o processo ele é meio traumático. Exatamente. Algumas até dizem que precisa fazer para corrigir. Mas vamos lá. O que foi que aconteceu aqui no meu erro? Ó, veja que o que ele está dizendo. Da trace most recent call, ó, file main.py, que é esse arquivo meu aqui, ó, na linha 9. Né? Linha 9 é essa linha aqui, ó. Tá, linha 9. O erro tá aqui, tá falando, ó. E o que ele tá falando? Ó? Name erro. O nome soma não foi definido. O que isso significa? Que esta palavra soma aqui, ó, ela não existe em nenhuma das linhas anteriores à linha 9. Ou seja, é uma variável que eu estou chamando e que ela não foi em nenhum momento definida. Entendeu? Então, na hora que ele vai ler essa variável, opa, isso aqui não existe. Se não existe, como é que você quer que eu imprima o valor de algo que não existe? Aí ele lança o erro. Certo? Boa noite, Oxi. Tudo bom, meu querido? Então, como é que eu conserto esse meu erro? A variável que eu tenho que trabalhar aqui agora não é mais soma, é variável resultado. Só tirar essa soma por resultado e está corrigido. Né? Então, quanto mais cedo você entender o que ele está dizendo aqui, é melhor. Porque vai facilitar a escrita desse código. É uma coisa que vai acontecer na vida, nessa área, sempre vai acontecer, vai escrever alguma coisa errada. Isso aí, por mais que tenha as ferramentas que ajudem, IDE, os plugins de editor de texto, né? Por mais que você tenha 10, 20, 30, 40, 50 anos de desenvolvimento de software, uma hora você vai escrever código errado. Não tem aquela pessoa perfeitinha que acerta 100% das vezes. Não existe. Não existe. Né? Não existe. Né? Por favor, alguém pode só explicar aí por Ortiz? Valeu, valeu. Beleza? Então vamos lá. Então, agora quando eu executo aqui, ó, aí ele me dá aqui, a soma é 17 e 18. E a forma que está aqui, ó, não importa se eu coloco aqui, por exemplo, números negativos, por exemplo, colocar aqui menos 1000, vai ficar 718, né? Não importa quantos números eu adicione aqui, né? Está escrito de uma forma que ele vai conseguir fazer a soma. Né? Está escrito de uma forma que não importa qual é o conjunto numérico que eu estou utilizando, né? Ele vai conseguir chegar no resultado, mesmo que eu pegue aqui, por exemplo, e coloque aqui. No caso do Python, eu posso fazer isso aqui direto, né? Mas dependendo da linguagem, não posso fazer assim, né? Veja que eu coloquei ponto 58, ele chegou aqui no resultado de números decimais, entendeu? Então, aqui é uma solução algorítmica, né, geral para a soma de números. Né? Então, não importa o tamanho desta lista. Né? Este conjunto de linhas aqui, a linha 3, a linha 5 e a linha 6, ela é capaz de pegar este conjunto numérico, né, e realizar a soma desses números. Né? Se eu quisesse, em vez de fazer uma soma, fazer um somatório,
Isso aqui é isso aqui é o equivalente ao somatório, né? Eu quero o somatório de I, mas você tem, do ponto de vista matemático, se a gente fosse pensar aqui do ponto de vista matemático, é como se eu quisesse dado, né? Se eu tivesse aqui o conjunto, eu tenho aqui um conjunto N não, né? Vamos pegar um outro nome aqui. Eu tenho aqui um conjunto A, e ele é formado por 421, 583 e 714, né? Eu quero o somatório, né, de I igual a 0. Do ponto de vista matemático, aqui começa do 1, viu? Então vou colocar aqui como fosse... Vou colocar 0 mesmo, como fosse programação. 0 a 2, né? De A, I, onde I pertence ao conjunto 0. Já tá ali. Onde A, né, pertence a A. Pronto. O que a gente acabou de fazer foi justamente isso aqui. Ó. Do ponto de vista matemático, né, dado que eu tenho um conjunto A que é formado por esses 3 números, eu quero o somatório quando esse I vai de 0 a 2, ou seja, como se estivesse indexando esses valores aqui, este primeiro aqui sendo 0, este aqui sendo 1, este aqui sendo 2, né? E esse AI representa cada um desses, por exemplo, o A0, ele é 421, né? O A1, ele é o 583, e o A2, ele é o 714, né? Então é como se estivesse pegando cada um desses elementos, vou somando aqui. Isso aqui, como é que a gente traduz isso aqui? Isso aqui é igual ao quê? A0 mais A1 mais A2. Aí quem é A0? É 421. Quem é A1? 583. E quem é A2? 714. Só que os matemáticos criaram uma anotação, em vez de ter que escrever isso aqui, porque aqui tá 3 números, tá safe. Mas se eu tivesse 300 números, se eu tivesse 3.000 números, 30.000 números. Então uma forma de eu escrever isso aí é essa anotação que é bem mais simples, bem curtinha, que representa isso aqui. É só uma forma de eu representar esse somatório, né? E esse sigma aqui vem de uma letra grega lá, se for a memória, né? O sigma lá, que é essa, que vem de somatório. Não lembro como é que é a história da escolha disso aqui, não. E aqui eu estou só dizendo que este Azinho, ele pertence a esse conjunto Azão, que é justamente esses valores, né? Então, isso que a gente acabou de escrever, em termos de algoritmo, é justamente para poder resolver o que nós entendemos como somatório. E neste caso aqui, é justamente esse somatório de um valor simples. Obviamente, se aqui for uma expressão matemática mais complexa, essa expressão matemática mais complexa tem que ser representada nesta parte que está aqui selecionada. Ok? Certo? Se eu quisesse fazer um produtório, né? O produtório, a diferença do somatório, né? A gente representa com este, se não falha a memória, este símbolo aqui, né? Que é tipo assim. Aí, né? I igual a 0 até 2. Se tiver errado, por favor, me lembre, mas na minha cabeça veio este símbolo. E que de A e pertencente a A. E que isso aqui, na verdade, é A0 multiplicado por A1 multiplicado por A2. É mais ou menos esse mesmo, né? Pronto. E para eu mudar esse algoritmo para ser um produtório, é simplesmente eu só trocar esse símbolo de mais pelo a multiplicação. E aqui, ao invés de estar somando, eu vou estar multiplicando. Certo? E aqui, na hora que eu executar esse algoritmo, deixa eu voltar aqui o console. Opa! O que falhou? O que falhou? Falhou por quê? Resultado da soma é 0. Ah, exatamente. Eu falei antes, né? Como é multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Tá certo, o algoritmo está certo. A forma que eu escrevi está errada. Porque agora a variável resultado não pode começar de 0, ela tem que começar de 1, né? Porque se ela começa de 0, dá esse resultado. Porque 0 vezes 421 é 0. 0 vezes 583 é 0. 0 vezes 714 também é 0, né? Ou seja, o 0 não é elemento neutro aqui, porque ele altera o resultado. Então tem que começar agora aqui de 1.
Se eu não começo de 1, olha o resultado que eu tenho aqui. E quando eu coloco 1, ele vai fazer o produto diretamente. É um erro semântico na linha 3. Exatamente, Klosowski. Obrigado. Né? Mas para eu transformar isso aqui no produtório, tive que mudar isso aqui a multiplicação e fazer o valor inicial da variável resultado ser o valor 1. Ok? Tranquilo aqui, galera. Tranquilo aqui. Como o problema era uma soma, eu vou voltar isso aqui para soma. Opa. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa discussão, agora é o momento. Tranquilo? Beleza. Deixa aí eu pegar aqui logo. E esse quarto aqui. Já já a gente vai fazer mais um hoje. E aí a gente termina. Aula 4. Só deixar aqui pronto e a gente vai. Dá. Esse algoritmo aqui dá para você aplicar ele em várias situações. Pegar o maior número, pegar o menor número. Você querer fazer média aritmética simples. Você querer fazer histograma. Nossa, tem a série de aplicações dele. Vou fazer somatório e produtório juntas. Esse pequeno algoritmo aqui, cara, ele é uma mão na roda. Você aprender esse algoritmo, entender esse algoritmo aqui, ele já te abre um leque de possibilidades. Na verdade, usa todos os algoritmos que a gente viu até agora, né? Se a gente pegar aqui, deixa eu abrir todos eles, né? OpenGo não. Eu abri a versão Python. Primeiro, né, que é fazer a troca de valores, né? Ele é quando a gente começar a falar sobre algoritmos de ordenação, mais na frente eu pretendo falar sobre isso. Isso aqui vai ser utilizado constantemente, né? Esse segundo aqui que nós vimos, que é para somar, né, a quantidade de ocorrências de uma determinada característica dentro de um conjunto de coisas, de valores, objetos, não importa. Também é uma coisa que geralmente a gente vai estar utilizando. E este terceiro aqui agora, que é justamente somatório, né, que é um simples somatório, também dá para você adaptar esse algoritmo para várias outras coisas. Essa que é o bacana desses algoritmos fundamentais, é porque eles são simples, mas ao mesmo tempo poderosos, porque a aplicabilidade deles é muito extensa, é muito extensa. Por isso que quando eu comecei a falar sobre eles, exatamente, Klosowski. É por isso que eu comecei a falar que os algoritmos fundamentais, é interessante começar com eles, o aprendizado de algoritmos, né? Isso aqui é um livro da década de 80 que fala isso, acho mais massa isso. Os caras na década de 80 já tinham essa visão, o Drummond, né? Que são algoritmos simples, mas que a aplicação dele é muito grande, né? Então você começa a montar um repertório, né? De possibilidades para ser aplicado na resolução de problemas. Né? Você começa a ter o seu arsenal de algoritmos para poder atacar problemas e conseguir resoluções dos mesmos. Então deixa eu só voltar aqui, preparar aqui para o quarto algoritmo, quarto e último de hoje, né? E vamos lá. Qual vai ser o quarto algoritmo? Já que está todo mundo aqui, tá? Entendeu? Vamos aqui trabalhar o quarto algoritmo, que é a computação do número fatorial, né? Fatorial, acho que todo mundo já ouviu essa definição matemática, né? Dado um número n, né? Calcule o n fatorial, né? Que é escrito na matemática com essa notação, exclamação n, né? Onde n ele é maior ou igual a zero, né? Então, acho que todo mundo já trabalhou com isso, provavelmente a gente vê lá no. Acho que ensino fundamental, acho que na oitava série a gente já começa a ver essa noção de fatorial, sétima série, oitava série, não me lembro exatamente. É porque mudou algumas coisas
quando eu fiz o ensino fundamental, só ia até a oitava, né? Agora parece que vai até a nona série, né? Mudou aí um pouco a organização curricular do ensino fundamental. Eu tô meio por fora agora, aonde é que se vê as coisas. Mas isso aqui a gente aprende logo cedo. E basicamente a definição de um número fatorial, né? Número n fatorial, como é que é? É um erro, foi erro meu, tá certo. Deixa eu ajustar aqui logo. Deixa eu consertar aqui, foi vacilo meu. Tem razão, Klosowski. Foi erro meu. Vamos lá. O n fatorial, ele é dado por n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, n menos 3, até 2 vezes 1. Ou seja, eu vou pegando esse número n, vamos supor que esse n é 10. Tu vai pegar 10, que é n, aí faz multiplicado por n menos 1. Né? Se o valor do n é 10, menos 1 fica 9. N menos 2 é 8. Aí eu vou subtraindo uma unidade até chegar no valor 1. Né? Então esta é a fórmula matemática do fatorial. Certo? Deixa eu vir aqui só para a gente discutir algumas coisas. É bom escrevendo. Então se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar valores pequenos, vai ficar fácil de eu escrever e de explicar. Então se eu tenho aqui o valor n igual a 5, né? O n fatorial, ele vai... Depois ajusta ali, Klosowski. Obrigado. Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Deixa eu só colocar aqui logo. Aqui é geralmente, se fosse na sala de aula, né? Falar que era para ver se os alunos estão prestando atenção, né? E se não estão prestando atenção, a gente descobre agora. Cadê? Geralmente eu brinco com eles para ver se quem está prestando atenção. E se não tivesse ninguém prestando atenção, todo mundo ia perder ponto. Massa, massa, Gandu. Massa, top demais. Então nós temos aqui que se o n for igual a 5, né? Então 5 fatorial, o n aqui, deixa eu colocar o valor 5, né? Ele é expresso dessa forma. Se eu tenho aqui, se ele for 10 fatorial, isso aqui é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, essa aqui é como a gente aprende, né, matematicamente o conceito de fatorial. Então aqui é só simplesmente você pegar os números e fazer multiplicação. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Aqui eu não vou fazer porque cabeça assim não vou conseguir fazer, não. Eu sei que até aqui é 120, né? 120 vezes 6, 720. 720 vezes 7, eu não consigo mais fazer de cabeça, não. Já passou das minhas capacidades matemáticas de cabeça de fazer conta, né? Mas dá um número aqui. Mas o processo é o mesmo. Ok? Eu vou confiar, Tonho, vou confiar. 362 8800. Valeu. Pronto, dá esse número aqui. Então essa aqui é a forma. Então vamos pensar aqui um pouco antes da gente ir pro... Cadê o matemático que precisamos? Vamos olhar aqui, analisar isso aqui. Então vamos lá. Quando a gente vai ter novamente, a gente vai precisar de uma variável para armazenar o resultado. Nós temos uma variável para armazenar o resultado, ok? E este resultado, como aqui nós estamos com operação de multiplicação e a gente acabou de ver, né? E se eu começasse com o valor 0 não vai dar muito bem, nós vamos começar aqui com o valor 1. Né? E se eu pegar qualquer desses números e multiplicar por 1, né? Ele vai manter o valor numérico. Então, um elemento neutro na multiplicação. 1, certo?
Por que eu vou fazer isso? Porque nós vamos, da mesma forma que a gente fazia o somatório, a gente fez o somatório com o algoritmo anterior, a gente vai utilizar a mesma ideia para poder fazer o fatorial, né? Que a ideia de um fatorial, ele nada mais é como se fosse um produtório, né? É aquela mesma ideia, como se fosse aqui um produtório, na verdade assim, o símbolo é reto, né? Que ele vai aqui de i igual a 0 até... Deixa eu colocar de 1, né? Vou colocar 0 mesmo. E aqui vai n menos 1 de AI, né? Aonde esse AI ele é composto pelos números lá, vamos falar, aqui, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então eu vou pegando cada um desses valores, vou multiplicando um com os outros e vou chegar no meu produtório. Isso aqui é um produtório, né? Só que eu pego um conjunto numérico, que ele vai começar de 1 até um valor n, né? Tô fazendo aqui 0, que é só para manter a ideia do computador de índice 0, né? Se a gente for colocar aqui no vetor, seria esses índices aqui. Só colocando aqui de 0 a n menos 1, porque aqui eu tenho 10 valores, só que o último valor aqui é 9. É só para manter os índices compatíveis aqui. Fala, Rony, tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem? Mas aqui é um produtório. Se a gente for analisar, é um produtório. Ok? E uma coisa que geralmente os alunos travam, e é interessante isso, é porque quando você aprende a fazer uma estrutura de repetição, a gente, por exemplo, aquele for, por exemplo, vou fazer aqui o for e in o range, né, o range de 10, por exemplo. Né? O range de 10. Aqui ele vai pegar e vai gerar os valores de 0 até 9, né? E quando a gente faz isso aqui, os alunos começam, professor, mas geralmente o fatorial não começa do maior número e vai até o menor número. Né? Geralmente não faz assim, a gente começa aqui, por exemplo, fatorial de 5, a gente começa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? A gente vê às vezes uma fórmula matemática e fica tão preso àquela forma, né, que a gente vê, que a gente não consegue o Sim tá falando aqui do produtório, é Klosowski, é esse aqui, tá falando? É esse aqui? Ah, beleza. Então, esse símbolo aqui, ele é tão... desculpa, esse símbolo. Essa forma que a gente tem do fatorial, quando a gente define dessa forma n... Obrigado, Rony, pelo Prime. Valeu, valeu, valeu demais. Quando eu terminar aqui, a gente comemora esse Prime aí, tá certo, meu querido? Só para não perder aqui o foco. Né? Então, quando a gente aprende a forma fatorial dessa forma, a gente entende, muitos entendem que tem que ser exatamente desse jeito. Né? O que eu estou querendo dizer? Né? Deixa eu vir aqui para uma parte mais limpa aqui, deixa eu só pegar uma parte mais limpa aqui da tela. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que 5 fatorial, por exemplo, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui também é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Saca? Que isso aqui ainda continua sendo 5 fatorial. Se eu começo do maior para o menor ou do menor para o maior, né, não vai fazer diferença, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Aquela velha formulazinha que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? E que às vezes a gente acha que é besteira e deixa de lado, né? Então, se eu começo do maior para o menor, do menor para o maior, o resultado ele se mantém o mesmo, né? Sim, exatamente, Eduardo. Sim, exatamente. Só que é muito comum quando eu vejo o pessoal aprendendo programação, fica atento a esta forma aqui, né? E às vezes não se dá conta que se eu começar também a fazer assim, né?
E até é mais fácil de você construir o algoritmo desta forma crescente, né? Você consegue chegar ao mesmo resultado, entendeu? Eu não preciso fazer o for começando de forma for de forma decrescente. Eu posso fazer o for de forma crescente. Só tenho que pensar que eu vou fazendo as multiplicações ao contrário, né? A ordem das batatas não altera a maionese. Exatamente. Exatamente, Tonho Cudes, exatamente, né? Porque a galera, às vezes, quando começa a ver o for, como é que eu faço for de ordem reversa? Sendo que, às vezes, não precisa você trabalhar com for de ordem reversa, né? Às vezes, basta você só pensar um pouquinho, né? Pensar de ordem reversa, não fazer com que o computador faça as coisas de ordem reversa, entendeu? E como eu falei, o computador, ele vai fazer aquilo que você pedir para fazer. Se aquilo que você pedir para fazer estiver correto, ele vai chegar na solução correta, né? Então, voltando lá pro nosso. Eu vou até pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o algoritmo 3. Tá aqui um Ctrl A. Fechar aqui ele. Eu vou dar um Ctrl C, ó. Vou a parte lá, aquela parte que eu falei, aprender por similaridade, né? Vou tirar esse aqui que a gente não vai precisar. Vou deixar essa variável resultado igual a 1, né? Vamos deixar até assim, ó. N igual a 5. Vou criar uma variável N igual a 5, seria o fatorial de 5, certo? E aqui vou colocar o valor N. Vou tirar por enquanto esse print aqui de baixo. Vamos lá. Peguei aquele mesmo algoritmo, vejo que eu estou só modificando. Vou fazer o seguinte, ó, print I, né? O que acontece com isso aqui, ó? N igual a 5, resultado igual a 1. Esse resultado, por enquanto, aqui a gente não está usando, ignore ele. A gente fez o for aqui, ó, for I in range de N, esse N aqui é 5, e estou pedindo para imprimir esse I. Quando eu faço essa construção, né, veja que eu vou ter o resultado aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Só que quem é o fatorial de 5? É 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu teria que pegar esse, para poder ficar dentro da margem do fatorial, só tenho que pegar nesse I aqui e somar mais 1. Porque lembre que o range, né? E do jeito que eu estou escrevendo o range aqui, existe uma outra forma de escrever o range, né? Que ele me deu, que vai me dar os valores que eu quero. Mas eu não vou fazer isso agora para não misturar muitas coisas. Mais na frente eu mostro como fazer isso, certo? Eu até esqueci de mostrar a questão da outra forma de usar o for aqui. Depois eu volto lá no outro algoritmo e mostro. Mas esse range, vamos ficar com essa forma mais simples dele. Existe uma forma de eu fazer ele começar em 1, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Só vou fazer com que esse I vou somar mais uma unidade. Por quê? Na hora que eu fizer isso, né? Veja que ele gerou para mim aqui a sequência dos números do fatorial de 5, né? Se eu colocasse aqui 10, né? Veja que agora ele vai me formar a sequência dos números de fatorial de 10, né? O que eu vou ter que fazer aqui é só pegar esses valores e multiplicar e armazenar na variável resultado. Ou seja, aproveitando aqui esse print, resultado vai receber o próprio resultado multiplicado por esse I mais 1. Por que eu estou colocando esse I mais 1 entre parênteses, né? Porque as linguagens de programação, né? Assim como na matemática, isso não é uma coisa das linguagens de programação, isso é um conceito matemático que as linguagens de programação implementam pela questão de corretude. Existe um conceito matemático chamado precedência de operadores, né? Então, quando você tem uma expressão matemática, que ela envolve vários operadores matemáticos, existem algumas operações que devem ser realizadas primeiro do que as outras. E caso você não seguir esta regra, o resultado estará errado, né? Então, por exemplo, agora não vou me lembrar de cabeça de todas as precedências, mas acho que é a raiz quadrada e as exponenciações primeiro, depois as multiplicações e divisões, depois as somas e as subtrações, né? Tem algumas outras antes, mas não me lembro da tabela completa agora de cabeça, né? E o parênteses, né? E tudo que tiver entre parênteses deve ser resolvido primeiro de qualquer outra parte, antes de qualquer outra coisa da expressão matemática, né? Ou seja, esta parte aqui entre parênteses
ela deve ser resolvida primeiro, e o resultado desse parênteses é que eu vou multiplicar com este valor, com essa variável, o valor da variável resultado, né? E essas mesmas precedências, elas valem para as linguagens de programação, né? As precedências matemáticas, né? Não só com a parte de operadores matemáticos, mas também dos operadores lógicos e algumas outras coisas. Então, tem uma tabelinha com isso. Depois a gente pode discutir isso no outro momento mais apropriado, né? Mas só tenha em mente que neste momento, esta operação aqui de soma, ela vai ser feita primeiro porque ela está entre parênteses. E o resultado desta soma é que vai ser multiplicado pelo valor da variável resultado. Ok? Alguma dúvida aqui em relação a isso, só antes de eu continuar? Que caso alguém tenha, aí eu já respondo aqui. Se não, vou seguir no barco. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vamos seguir no barco. Então vamos lá. Então aqui, essa variável resultado. E simplesmente aqui se eu der um print resultado, né? Vamos colocar aqui o fatorial de é assim. É. Só não precisa desse espaço aqui. E nem desse espaço aqui. Pronto. Aí, então, tinha acertado lá. O fatorial de 10 é este valor, né? Se eu mudar aqui para 5, o fatorial de 5 é 120. E eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou utilizar uma função do Python chamada input, né? E esta função input, eu posso pegar e colocar aqui, né? Digite um número maior ou igual a 0. Né? Vai dar um erro aqui, mas vamos lá. Digite um número maior ou igual a 0. Deixa eu só melhorar esse programa. Aqui eu pressionei Ctrl C para ele poder sair de lá. Vou colocar 2 pontos. 2 pontos e um espaço aqui. Né? Então digite, ó. Digita um número maior ou igual a 0. Vamos colocar aqui 5. Ó. Deu um erro. Por que ele deu um erro? Né? Essa função input, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a tela para poder ficar visível. Foi o que eu faço aqui. Eu coloquei essa função input. O que essa função input vai fazer? Como o nome diz, ela vai receber uma entrada. Ela vai receber uma entrada da onde? Nós chamamos da entrada padrão do computador. Qual é a entrada padrão do computador? É o teclado. Teclado, né, para quem não conhece, teclado chat, né? Live. O teclado, ele é tido como uma entrada padrão do computador. Então, quando eu dou esse put, o meu Python vai estar esperando eu escrever alguma coisa no computador, certo? E ele vai pegar o que eu escrevi e colocar dentro dessa variável n. Okay? Só que ele armazena o valor dentro da variável n como um texto e não como número, né? Então, eu tenho que... Posso sim, Renan. Posso sim. Só não estou fazendo assim para não poder complicar agora nesse momento. Mais na frente eu falo isso. Porque vai aparecer umas sintaxes específicas, eu só estou evitando de usar. Entendeu? Exatamente, algo que os celulares perderam, Eduardo. Né? Mas é para ficar engraçado, é para ficar engraçado. Showan é só para ficar engraçado, Adonis. É só por ironia. Então, o teclado. É porque aqui, na minha live, tem este teclado aqui. Deixa eu apresentar de novo. E tenho este teclado aqui, ó. Tem 2 teclados. E este aqui, ó. É só para ficar claro qual teclado que eu estou falando, entendeu? Então, é para não haver dúvidas, certo? Então vamos lá. A questão aqui é que este número, ele é o número
isso aqui não é um número. Eu estou passando o número, só que ele está recebendo esse número como um texto. E não como um tipo numérico na linguagem de programação. E aí, note que o erro que ele apresenta aqui, ó, vamos olhar agora que o erro está dizendo, olha, digite um número maior do que 5, foi essa linha, eu digitei, um número maior ou igual a 0, beleza, deu tudo certo. E ele está falando aqui, ó, mempai na linha 5, ou seja, a linha 5 tem justamente isso aqui, ó. Ele está mostrando aqui também, ó. E ele está falando erro de tipo str, object cannot be interpreted as an integer, ou seja, o objeto str, que é uma string, que é este n, ele não pode ser interpretado como inteiro, porque ele é texto. O que é que está acontecendo? Vamos mostrar aqui. Python 3, vamos ver aqui na prática. Estou fazendo o seguinte, ó, n recebe input. Vou colocar aqui só um oi aqui, só para ter que digitar aquilo tudo, ó. Aí, oi, tá esperando eu escrever alguma coisa. Vou apertar aqui, ó, o 5 de novo, ó. Pá. Se eu digitar aqui, ó, acho que é type, né? É, ó, pronto, type. Ele vai mostrar essa variável n aqui. É de que tipo? Né? O que é que o compilador está... O que tipo de valor o interpretador do Python está armazenando nessa variável? Ele está armazenando um str, que é um string, que é um texto, certo? É diferente, por exemplo, de eu fazer isso aqui, ó, n igual a 5. Se eu der um type aqui, ó, type n, ó, é um int, que é um número inteiro. Então, este cara aqui, ó, é um 5 e este aqui, ele tá mandando um string. Que este cara aqui, ó, ele é equivalente, deixa eu criar um K aqui, ó, a isso aqui, ó. Tivesse o 5 entre aspas. Se eu fizer aqui, ó, K, veja que deu str similar a esse str aqui em cima. Morreu o Ederson. Né? Veja que é como se isto aqui estivesse passando para essa variável um texto. Né? E o texto é do tipo str. E a função range, ela espera que este valor seja de um tipo int e não do tipo str. Entenderam? Por isso que ele está dando um erro. E aí, o que eu tenho que fazer? A gente vai pegar aqui, por exemplo, se eu pegar esse int, o k aqui, como eu mostrei, deixa eu limpar aqui de novo. Ó. O k igual a 5. Se eu der um type aqui em k, ele está mostrando que é um class. Só que se eu fizer um k, um int passando aqui, ó, int k, esse int aqui, ó, ele tá pegando este k e convertendo ele para um número inteiro e depois avaliando o tipo desse número. Né? Então, este int k, ele pega um texto ou alguma outra coisa, né, e converte para um número inteiro. Então, para que isso aqui funcione, eu tenho que vir aqui nessa linha 5 e simplesmente colocar isso aqui, ó. Um int entre parênteses. Ele está pegando esta variável n, que é um texto, e convertendo ela para um número. Só que isso vai dar certo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, no mesmo jeito que eu fiz antes. Ó, cadê? Oi n, se eu colocar aqui 5, né? Se eu fizer aqui, ó, type de n, né? Ele converte para um int. Porém, se eu fizer isso aqui, ó, colocar aqui um s, coloquei d, né? Mas aqui d vai dar certo. Ah, não deu não, que ótimo. Ele vai dar um erro, por quê? A princípio ele não consegue converter um d para número, porque d não é um número, ele é um caractere. Então, como a representação é um caractere, existe uma representação numérica de um caractere? Existe, e vai ter um problema mais na frente que nós vamos discutir sobre isso. Não vou entrar no mérito dessa questão aqui agora. Mas a princípio d é d, d não é um número. D é d, o número é 0, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 ou qualquer outra construção que use esses símbolos, né? Aí ele consegue converter. Mas qualquer coisa que não utilize os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele não vai saber converter de texto para número, ok? Então, vamos assumir aqui que a pessoa vai digitar um número e que ele seja maior ou igual a 0, por enquanto. Depois a gente vai melhorando esse carinho. Então, agora, se eu executar o main.py, se eu colocar 5, aí ele retorna aqui. O fatorial de 5 é 120, como esperado. Se eu colocar aqui, ó, 10, o fatorial de 10 é 3628800, como esperado. Só tem um problema, né? Só tem um problema aqui que eu não tratei nesse meu programa. Qual é o fatorial de 0?
Ah, não, tá resolvido, ó que legal. Fatorial de 0 é 1. Pensei que não ia resolver, não. Rapaz, eu já implementei o bicho todo bonzão sem saber, bicho. Tô melhorando, viu? Tô melhorando, viu? Tô ficando bom esse negócio de algoritmo. Tô melhorando, viu? Nem eu imaginava que ia dar certo, ó. Nunca duvidei, nunca duvidei. Mas, a situação que a gente não tratou é essa, ó. Se eu colocar -1, não existe fatorial de -1, não existe fatorial de -5, -6, né? Não existe isso. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que simplesmente fazer o seguinte, ó. Lembram lá que a gente utilizou o if, condição, lá no problema 2? If, vamos fazer aqui, ó, int n for maior ou igual a 0, se isso for verdadeiro, o que ele vai fazer? Vai pegar todo esse código aqui que a gente tem, ó, e ele vai executar. Lembrando que aqui, ó, no Python, eu sou obrigado a fazer essa indentação para dizer que todo este código aqui vai ser executado se isto der verdadeiro. E se isso não for verdadeiro, Liu, obrigado aí pelo follow. É esse momento aí, tá funcionando, eu não sei porquê, exatamente, atores, mas eu sei dessa vez, viu? Aí quando isso aqui é falso, a gente vai colocar essa outra condição aqui chamada else, né? Significa por outro lado, né? O que eu vou fazer? Eu vou só imprimir aqui, ó, o valor digitado é menor que 0. Certo? Então eu vou pegar aqui o valor, vamos aqui executar, ó. Valor igual a 0, ele responde. Se eu colocar um valor maior do que 0, ele responde. Se eu colocar um valor menor do que 0, ele vai dizer o valor digitado é menor do que 0. Ou seja, ele pega, avalia o que eu digitei. Se o que eu digitei for maior ou igual a 0, se for verdadeiro, né, como a gente discutiu isso no momento anterior, aí ele executa esse cara aqui normalmente. Caso esse número n convertido for menor do que 0, aí ele imprime isso aqui, olha. Isso aí que você passou é menor do que 0, não tem como calcular o fatorial. Me desculpe, passe bem, obrigado. Ok? Belezinha, meu povo e minha pova? Alguma dúvida? Tudo certo? Pois... Tranquilo, pronto. Então eu vou encerrando por aqui. Nós resolvemos 2 algoritmos hoje. Na próxima terça-feira, vou só encerrando aqui essa gravação do vídeo, viu? Mas não precisa sair da live, não. Eu estou falando aqui nesse tom de encerramento só para encerrar o vídeo. Mas a live, ela continua. Obrigado, Dosbodoque8848. Vixe Maria, já foi logo. Tá, pô, nem vi aqui o que foi. O Ederson já deu. Valeu aí. Então, se resolveu aqui dois algoritmos. Vou encerrar por aqui. Na próxima a gente já vai trabalhar com, acho que algoritmo de fatorial. Aí ele é bem interessante, a gente tem um tempo só para ele, para analisar, porque a gente vai ver algumas coisas interessantes com ele. E o fatorial, ele é um algoritmo interessante, que a forma como a gente aprende geralmente, do ponto de vista computacional, é a pior forma, né? Do ponto de vista computacional, existem algumas formas melhores, eu queria apresentar para vocês, né? Então, por isso que eu não vou começar agora, vamos deixar isso para terça-feira, né? Vou estar pegando esse vídeo de hoje e também colocando lá na playlist no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, isso já foi feito. Muito obrigado por estar assistindo. E então, vou encerrando por aqui. Obrigado por ter acompanhado a todas e a todos. E até então o próximo episódio dessa série de algoritmos e programação de computadores. Beijão, obrigado e até mais. Valeu.